Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem é a primeira vez, seja bem-vindo. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar o nosso trabalho da noite de hoje fazendo a oração de São Francisco, mas vamos antes agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez se encontram aqui na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos, encarnados e desencarnados que aqui vieram, que cada um receba aquilo que for necessário, aquilo que for do merecimento de cada um, que todos possam sair daqui mais amparados, mais fortalecidos para as lutas do dia a dia, que os nossos amigos espirituais abençoem e iluminem todos aqueles que necessitam de alguma ajuda, de algum auxílio espiritual, e que também estão com o pensamento ligado ao nosso trabalho na noite de hoje, que por algum motivo não puderam vir. Para iniciarmos então a nossa palestra da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. O tema da palestra de hoje, falar é fácil, é uma expressão bem usual, acho que todo mundo já ouviu essa expressão, e particularmente essa palestra para mim ela tem um significado muito interessante. Em 2018, quando a gente frequentava uma outra casa espírita, quando nós estávamos saindo do centro, nós fomos assaltados na porta do centro. Levaram o carro, computador, livro, enfim. Eu fiquei muito traumatizado com aquilo. Eu fiquei 6 meses só indo no centro, mas eu tive um bloqueio mental, eu parei de fazer palestra, não conseguia, sabe? Tive um bloqueio mental. Aí um belo dia, sentado lá assistindo palestra de uma outra pessoa, eu até então não tinha ainda esses assopros no ouvido, essas ideias, né? Aí até que me ocorreu uma ideia. Por que você não, de alguma forma, fala sobre a experiência não tão boa assim que você teve? Porque quando a gente passa por uma situação como essa, a gente ouve muita coisa. Ah, mas não aconteceu nada, tá tudo bem, né? As pessoas às vezes desdenham de uma situação que para quem passou foi realmente muito difícil. E fui juntando algumas ideias, né, algumas intuições e montei essa palestra e aí diante voltei, né, à minha rotina normal. E é uma palestra que eu achei que eu já tinha feito aqui, eu nunca tinha feito aqui, fiz em vários outros centros, mas aqui no Jefa eu nunca tinha feito. E como hoje era a minha data de fazer mesmo, falei, vou compartilhar com todos, até porque vai ficar registrado depois, né, vai ficar gravado, compartilhar com todos um pouquinho das ideias, das intuições que eu tive diante de uma situação tão desagradável que a gente teve, mas que graças a Deus não teve nenhum desdobramento mais sério. Mas no momento em que a gente passou por aquilo, foi algo muito difícil, muito complicado, principalmente na porta do centro, né, a gente fica com aqueles pensamentos, puxa, mas não estava fazendo nada de errado, estava no centro espírita, saindo do centro, depois no trabalho, né, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, mas que graças a Deus, né, foi só uma experiência, né, para todos nós. Lá no Evangelho de Mateus, nós temos essa frase aí, esse pensamento. Como podeis falar de coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E muitas vezes a gente ouve determinadas frases, determinados pensamentos de algumas pessoas, e naquele momento, puxa, mas por que aquela pessoa está falando aquilo? Ela está falando aquilo que está vindo do coração dela. Ah, mas ela falou com maldade? Não sei, mas veio do coração dela.
E quantas vezes a gente não fala algo para alguém sem pensar? Quantas vezes a gente não se coloca no lugar do outro e não sente a dor do outro? Ou não, simplesmente não se importa com a situação que o outro está vivendo. Eu estou bem, para mim está tudo bem, então está tudo certo. A gente precisa, muitas vezes, passar por algumas experiências não tão boas para a gente saber que as pessoas também sofrem, as pessoas também têm as suas dificuldades. Por isso que a experiência que eu tive serviu muito para isso, para controlar um pouquinho, às vezes, aquilo que a gente fala sem pensar. Então a gente, às vezes, precisa de um chacoalhão, seja ele qual for, para a gente entender que a gente precisa controlar a nossa boca, controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, principalmente respeitando a dor do outro. E hoje a gente vive um mundo em que o respeito, muitas vezes, fica em segundo plano, seja qual for a situação no dia a dia. E a gente precisa respeitar o outro sempre. Então é fácil falar de situações quando a gente não conhece aquela situação ou quando a gente não vivenciou aquela situação. Eu separei alguns exemplos aqui. Como é que a gente vai falar de fome se às vezes a gente nunca passou fome na vida? Quantas e quantas pessoas no mundo, pelo mundo afora, não tem um prato de comida para pôr na mesa, não consegue fazer as 3 refeições ou 4, ou um animalzinho de rua, quando a gente vê um animalzinho passando por uma situação difícil, às vezes a gente, no conforto em que a gente se encontra, a gente não percebe a dor do outro. E a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro. Fofoca. Às vezes a gente acha que eu só estou comentando alguma coisa, algo inocente. Só que quando a gente exprime uma ideia, uma opinião, aquilo é uma energia que fica emanando. A gente não sabe se aquilo que a gente está falando realmente corresponde à verdade. E ainda que seja verdade, o que vai acrescentar isso? Ficar espalhando uma notícia, um comentário que seja, como a gente gosta de falar. Vai acrescentar alguma coisa? Vai ajudar aquela pessoa em alguma coisa? Falar da vida do outro é fácil. Difícil é levantar e bater na porta dele para ver se precisa de alguma coisa. Às vezes as pessoas até batem na nossa porta, espiritualmente falando, mas só para xeretar a nossa vida. Não tem o intuito de ajudar. É apenas para especular a vida do outro. Isso no ambiente de trabalho, na escola, entre amigos, na família. Quantas vezes a gente não vê pessoas que só querem xeretar a vida do outro, mas ajudar que é bom, nada. Todos nós temos problemas pessoais. O meu problema não é maior que o de ninguém. Mas o meu problema está me afetando naquele momento e para mim é algo sério. Como na vida de qualquer um. Só que muitas vezes a gente não tem a empatia ou a caridade em entender que aquele problema que a pessoa está passando, para ele, para aquela pessoa, é algo sério. E às vezes a gente desdenha. A pessoa está se preocupando com isso. Para aquela pessoa é algo que está incomodando. Respeitemos a dor do outro. Respeitemos o problema do outro ou o desafio do outro. Desemprego. Para quem já passou por isso, eu já fiquei desempregado, eu sei o quanto é difícil, quanto é dolorido você acordar de manhã e aí? O que eu vou fazer o resto do dia? E às vezes a gente não percebe que a pessoa que está passando por essa situação, às vezes ela não está naquela situação porque ela quer, de forma alguma. Às vezes por falta de oportunidade, por inúmeras coisas. Mas quantas vezes a gente não ouve alguém falando, vai trabalhar, por que está nessa situação? Vai procurar alguma coisa para fazer? A gente simplesmente fala sem saber o motivo pelo qual a pessoa está passando por aquilo. Quando a gente não enfrentou isso, a gente desdenha com mais facilidade ainda desse tipo de situação. Tomara que um dia a gente não precise disso. Tomara que um dia a Terra seja um mundo realmente melhor, em que a gente não precise enfrentar uma situação difícil para entender a dor do outro e não desdenhar o problema alheio. A violência, que foi o que eu comentei no início da nossa palestra, até então eu não tinha a exata noção de como é passar por aquilo que a gente passou. De ver uma pessoa chegando, apontando uma arma para você não ter reação nenhuma, você não saber o que vai acontecer.
Graças a Deus, né, não aconteceu nada com a gente fisicamente, né, foi só questão material. Mas fica um trauma e fica, num primeiro momento, uma certa raiva, ódio. Não vou dizer que eu não fiquei com ódio e raiva das pessoas que fizeram aquilo comigo, com a minha família. Depois que passa, depois de um certo tempo, você para e pensa, puxa, graças a Deus eu estou aqui, estou vivo. Quantas pessoas, infelizmente, perdem a vida, às vezes por uma reação, né, vai reagir a um assalto, vai reagir a uma violência. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas para ter esse entendimento, levou um certo tempo. Ah, mas você não é espírita? Pois é. Mesmo com conhecimento espírita, que ajuda bastante, e ajudou bastante no meu entendimento depois, num primeiro momento não foi tão fácil assim. E eu ouvi de algumas pessoas, pô, mas não aconteceu nada, segue a vida. Tá, segue a vida. Mas para quem passa não é tão simples assim. Como as outras situações que eu coloquei aqui também. Nós vivemos ainda uma sociedade muito preconceituosa, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não entendem as opções do outro. Felizmente, muita coisa tem melhorado em relação às pessoas que são homossexuais. E cabe a cada um de nós o respeito. Se a pessoa não aceita, se a pessoa não concorda, ok, é um direito de cada um. Mas é um dever de todos nós respeitarmos as opções, seja lá quais elas forem. E infelizmente a gente ainda vive uma sociedade preconceituosa. A gente tem que ter muito cuidado, às vezes dentro do ambiente familiar, de um ambiente de trabalho, de estudo, às vezes num ambiente religioso. Já ouvi muitos casos de outras religiões que se recusaram, por exemplo, a receber uma pessoa homossexual dentro do templo religioso. Onde está a caridade que Jesus nos ensinou? Então, temos que ter esse olhar também para isso. Política. Estamos vivendo ainda, né, um período recém-terminado de eleições. Quantas vezes a gente não ouve, ou às vezes nós mesmos pensamos, político é tudo igual, político nenhum presta. Existem os desonestos? Sim, como em qualquer ambiente da vida. Mas a gente tem que pensar que quem está num cargo político, seja prefeito, vereador, deputado, governador, presidente, eles estão naquele cargo porque a população elegeu, a maioria fez a sua escolha. E mesmo que quem esteja lá não seja do nosso agrado, é nosso dever rezar por eles. Mas eu vou rezar por um político? Sim, para que ele tome as melhores decisões para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E hoje, infelizmente, as pessoas estão brigando umas com as outras por causa de política. Todo mundo tem o direito de ter as suas opiniões, o seu lado partidário, mas a gente tem que respeitar o outro. Quantas pessoas não deixaram de se falar dentro da família porque tinham opiniões diversas? E as pessoas que estão lá não estão preocupadas com isso. Nós temos que ter essa consciência de que eles estão lá para nos representar. Foram escolhidos pela maioria. Vivemos numa democracia em que a maioria escolhe seus governantes. E é nosso dever, da melhor maneira possível, eu sei que às vezes é difícil, mas torcer para que façam o melhor pelo povo. Mesmo que quem esteja lá não seja a escolha que nós fizemos. Mas se está lá, vamos torcer para que faça o melhor. Por que não? E aí, entra o Espiritismo. O que o Espiritismo pode nos ajudar? E tem alguns itens, algumas peculiaridades que o Espiritismo, que a doutrina espírita vai nos trazer muitas reflexões para a gente dizer, mas não é tão fácil assim, mas o Espiritismo pode nos ajudar. Separei aqui 3 exemplos: morte, perdão e julgamento. Vamos começar pela morte, que é uma das coisas que o Espiritismo mais fala, o entendimento da morte. Você é espírita, você entende tudo sobre a morte? Você aceita a morte facilmente? Mais ou menos.
Mas vamos lá. Quando um familiar, um parente ou um amigo que desencarna, é fácil a gente aceitar a perda dessa pessoa? Agora, quando é alguém que a gente não conhece, alguém estranho, que a gente vai, sei lá, de repente num velório, vai lá por consideração e tal, aquilo não pega diretamente em você. Nós temos compaixão, nós temos entendimento, conseguimos nos colocar no lugar daquele que está ali chorando por um parente, um amigo que desencarnou? Eu já vi uma pessoa muito próxima, que estava ali no velório do seu marido, e veio uma pessoa espírita e falou para ela, viu, ele já morreu, não adianta ficar chorando. O que ajudou aquela pessoa a esse comentário? E se dizia espírita. Então, a gente tem que ter, no mínimo, discernimento, no mínimo, bom senso. Se a pessoa está triste, e é natural que a gente fique triste quando a gente perde alguém, que a gente respeite a dor do outro, como a gente gostaria que a nossa dor fosse respeitada. Aqui no nosso caso, por exemplo, no nosso centro, nós temos o trabalho voltado aos animais. Quantas vezes a gente não ouve relatos dos tutores que ouviram de familiares, parentes, amigos, você está chorando porque seu cachorro morreu? É só um cachorro ou só um gato? Para aquela pessoa, não era só um cachorro, não era só um gato. Era um membro da família. E muitas vezes quem está mais próximo não tem essa compaixão. Um cachorro, um gato, um amigo, mas morreu, tal, estava velho. Quando uma pessoa idosa, já estava velho mesmo. Alguém aqui nunca ouviu isso? Já descansou. Mas aquela pessoa que está chorando, que vai sentir a falta daquela pessoa, não tem essa percepção. Vai fazer falta para ela, sim. E a gente tem que respeitar a dor do outro. Mas você é espírita, você está chorando? Sim, por que não? O espiritismo nos consola, nos dá um mínimo de entendimento, mas não significa que somos insensíveis. E às vezes a gente se depara com essas situações, infelizmente. Então, é fácil aceitar? É fácil entender os desígnios de Deus? Quando é com a gente? Quando é com o outro, é muito fácil a gente falar. Mas quando é com a gente, o bicho pega um pouquinho mais. E o que o Espiritismo pode nos ajudar? Trazendo conhecimento, trazendo informação. Primeiro, entendendo o que é a morte. Questão 136 do Livro dos Espíritos. A morte do corpo rompe os laços que prendem a alma e esta o abandona. Está aqui, corpo físico e a alma, o espírito, que se desprende do corpo e o corpo morre, mas o espírito continua vivendo. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, entendi o que é a morte, mas no momento que acontece, é difícil aceitar, é difícil lidar com a saudade, com a falta que aquela pessoa, a falta da presença física da pessoa. Mas o Espiritismo nos ajuda a entender e amenizar a nossa dor. Saber que o nosso corpo físico, sim, ele morre. Vai ficar aqui. Ou vai ser enterrado, ou vai ser cremado, enfim, seja lá qual for o destino que a gente quiser dar. Mas continuaremos a viver numa outra dimensão e um dia todos iremos nos reencontrar. Inclusive os animais. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho esse trecho muito, às vezes forte, mas esclarecedor. Está lá no capítulo 5, quem quiser depois ler com calma, no item 20, capítulo 5, item 22. O que diria de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciado e fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que não tivesse direito? Imagine aqui o passarinho, preso na gaiola, e ele ganha a liberdade, ele tem o direito à liberdade. É isso que acontece com a gente. Quando nós desencarnamos, ou quando o nosso corpo morre, nós ganhamos a liberdade de retornar ao mundo espiritual, nossa verdadeira morada. Nós cumprimos com as nossas obrigações aqui, cumprimos com aquilo que foi planejado para a gente. E aí a gente tem o direito a ganhar a liberdade, ou seja, retornar à casa do Pai.
assim que deveríamos encarar a morte. Mas, repito, é fácil entender isso quando é com a gente? Isso nos ajuda no sentido de rezarmos por aqueles que partiram para que eles encontrem a paz que eles precisam. Saudade a gente sempre vai ter. Um ente querido humano, um animalzinho. Mas quando a gente pensar nesses que partiram, que a gente pense com alegria, na medida do possível, com paz, para que eles recebam da gente essa paz. Para que eles realmente se sintam em liberdade, ganhando a liberdade que eles tanto necessitavam. Mas às vezes a gente não consegue, às vezes o nosso apego, o nosso egoísmo, ele fala mais alto. Esses dias eu estava saindo de casa para fazer uma palestra e estava passando o filme As Mães do Chico Xavier. Não sei se alguém já assistiu. A base do filme são as histórias de pessoas que foram até o Chico pedir uma psicografia, principalmente das mães, mães que perderam seus filhos. E uma dessas histórias, que está no filme, é uma história verídica, é de uma senhora que tinha uma criança de 5 anos, em que a criança estava passeando com a babá, ela deixou a criança cair, enfim, se descuidou, né, bateu com a cabeça, foi para o hospital, enfim, aí a criança acabou desencarnando. Ela não desencarnou por causa do tombo, ela já tinha uma doença, mas o tombo acabou, né, trazendo à tona aquela doença que ela tinha. E aquela senhora, na vida real, ela era espírita. Inclusive, ela frequentava o centro espírita que o Chico Xavier fundou em Pedro Leopoldo. E a mãe dela, quando o filho dela morreu, ela queria procurar o Chico para tentar uma mensagem e tal. E a mãe dela falou, você vai incomodar o Chico com a sua dor? Você já não tem o entendimento que você precisa? Ela ficou pensando e tal, passou um tempo, ainda num documentário que eu assisti, num relato dela, ela fala, o egoísmo falou mais forte e eu fui atrás do Chico. Chegando em Uberaba, o Chico já estava em Uberaba, ele virou para ela e falou, você perdoa a sua babá? Ela ficou assim e tal, eu falei, perdoei, Chico. Falei, tem certeza? Eu falei, sim. Falei, então você, além de perdoar, agradeça a ela pelo que aconteceu. Porque se ele tivesse caído dos seus braços, você não conseguiria viver com esse remorso. Ele já estava destinado a desencarnar. E aí que veio à tona, que ele já tinha uma doença e tal, e ela recebeu a mensagem dele. E no documentário ela ainda fala, o egoísmo falou mais alto, mas eu fui atrás do Chico e encontrei a paz que eu precisava. Mas quantos de nós teriam essa... Ela relutou e acabou indo no Chico. Mas quantos de nós iríamos no primeiro momento? E olha que ela era espírita, tinha um entendimento, foi alertada pela mãe, mas acabou deixando esse exemplo e virou até a história do filme. Às vezes a gente não consegue ter esse entendimento de que foi o melhor para a pessoa desencarnar, porque ela já estava doente, ela veio cumprir com um pequeno pedaço de vida aos nossos olhos, uma criança de 5 anos, e choca, né, quando é uma criança, mas já estava no planejamento reencarnatório dele. E felizmente o conhecimento espírita ajudou ela a entender melhor. Mas no primeiro momento ela não conseguiu, tanto que ela foi atrás do Chico. Então é um exemplo para a gente até perceber que, puxa, às vezes a minha dor realmente não estou tão atrás assim, né? E o Chico também, o próprio Chico, ele também ficava triste quando alguém desencarnava, algum parente, quando animaizinhos dele desencarnavam, ele ficava triste. Então imagine nós, que temos um conhecimento bem menor que o Chico Xavier. Não podemos nos esquecer que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial de suas leis se revela nas pequeninas coisas como nas maiores coisas. E essa sabedoria não se permite que duvidemos da sua justiça e nem da sua bondade. Jamais a gente tem que duvidar da justiça de Deus e da bondade de Deus. Deus não quer que nós soframos por capricho dele. Às vezes passamos por momentos difíceis, por dores, por uma necessidade maior nossa. Mas Deus está no comando de tudo. Nunca duvidemos disso. Perdão. Fácil perdoar? Não, né? Bom, falo por mim. E quantas vezes a gente não ouve, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não esqueço o que aconteceu, não esqueço o que a pessoa fez para mim. Então não é um perdão verdadeiro, né?
E aí como é que o Espiritismo nos ajuda nesse caso? Que é difícil. Lembremos da passagem bíblica de Mateus. Perdoai 70 vezes 7. Ou seja, incondicionalmente. Ah, mas eu consigo fazer isso? A grande maioria de nós ainda não. Mas Jesus nos deixou o exemplo, o conhecimento, para, na medida do possível, praticarmos. E ele disse, no momento mais crucial ali da sua passagem, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os seus algozes. E nós, perdoamos aqueles que pisam no nosso calo, que fazem alguma coisa com a gente? Jesus não é o nosso guia e modelo, nosso irmão maior? Não é o grande influenciador que nós temos, espiritualmente falando? Hoje em dia a gente tem os influencers da vida, que a gente se deixa levar por qualquer bobagem que fala. Jesus é o grande influenciador para nós. Nós que nos dizemos cristãos. E mais ainda, quem se diz espírita. Há um tipo de caridade muito mais penosa e muito mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Quer dizer que aquele parente chato, aquele amigo difícil, chefe chato, vizinho chato, é um instrumento para o nosso crescimento? Sim. É um instrumento para que a gente possa conviver da melhor maneira possível, crescermos juntos e, na medida do possível, nos perdoarmos. Porque enquanto a gente não se perdoar mutuamente, a gente vai estar sempre convivendo com as mesmas pessoas de encarnação em encarnação. Vai de cada um conseguir dar esse passo, que não é tão simples assim. Eu falei da minha experiência do assalto. Estava um dia passeando pelo shopping e encontrei esse livro, chama Perdão, a Revolução que Falta. Não é um livro espírita, é de uma psicóloga chamada Heloísa Capelas. Ela tem vários vídeos na internet, recomendo quem quiser assistir algum vídeo dela, palestras dela. Esse livro, em especial para quem tem dificuldade em perdoar, é excelente. Repito, não é um livro espírita, mas tem tudo a ver com o que o Espiritismo ensina. A paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão. E isso deve partir de nós. Não é do outro. O outro fez alguma coisa para mim e tal. Se eu conseguir de coração perdoar ou não me preocupar mais com aquilo, ótimo. O outro não quer me perdoar. Aí é o livre-arbítrio dele. Mas a gente precisa dar esse passo. A gente precisa se libertar. E aí esse outro trecho também do livro dela, que eu achei, isso me marcou muito quando eu li. Perdão necessariamente não me fará esquecer o que passou, até porque perdão não é Alzheimer. Apenas me permitirá relembrar aquela história sem senti-la novamente. Se a gente tiver que conviver com alguém que fez algo contra a gente, que aquilo não seja um motivo de sofrimento para a gente. Que a presença daquela pessoa, na medida do possível, não nos incomode. Esquecer, a gente não vai esquecer. Não é Alzheimer. Mas que aquilo não nos prejudique, não prejudique a nossa evolução. E esse é um trabalho que às vezes leva tempo. E às vezes sozinho a gente não consegue resolver isso. Às vezes a gente precisa de uma ajuda terapêutica, uma ajuda espiritual também é importante. Mas o mais importante é que a gente dê esse passo. Porque ninguém vai dar pela gente. E conhecimento está aí à nossa disposição para tentarmos fazer diferente. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Uma frase do teólogo e escritor Lewis Smith. Acho que não era espírita, mas tem tudo a ver com os conceitos espíritas também. E julgamentos e rótulos. Quantas vezes a gente não julga alguém, a gente não rotula alguém sem saber? A gente é juiz? Para quem estudou direito, para quem chegou ao cargo de juiz, talvez tenha esse direito, mas a grande maioria de nós sequer conhecemos as leis de direito. Mas nós nos achamos no direito de julgar o outro. Nós nos achamos no direito de colocar um rótulo em alguém,
sem saber. É o sujo, então, falando do mal lavado. Né? Os dois porquinhos ali, ó, no chiqueiro. Mais ou menos isso que a gente faz no dia a dia. E aí, como é que o Espiritismo nos ajuda? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? A gente se esquece de olhar para a gente. A gente aponta o dedo para o outro e esquece de olhar os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições, ou alguém aqui se acha a pessoa mais perfeita do universo. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos em mundos mais avançados. Se estamos aqui convivendo com pessoas que às vezes não nos agradam, presenciando situações que muitas vezes não são das melhores, é porque a gente nós estamos no mesmo barco, no mesmo nível evolutivo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vez ou outra aparece um Chico Xavier da vida para tentar nos ensinar, para tentar nos mostrar o melhor caminho, como uma missão que ele tinha de nos trazer os ensinamentos de Jesus, de relembrar os ensinamentos de Jesus. Mas são casos raros. A grande maioria está tudo no mesmo nível. Então a gente precisa parar de apontar o erro do outro e olhar para nós mesmos. E nós não fazemos isso. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. É aquele dedo apontado para o outro, sendo que tem os outros dedos apontados para nós mesmos. Então, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, nenhum de nós tem condições de avaliar uma situação que não vivenciou. Se você não tem nada de bom para falar, melhor ficar quieto. Temos que respeitar e compreender o momento e a dificuldade de cada um. E a dificuldade de cada um é de cada um. Aquilo pode não ser difícil para mim, mas é difícil para o outro. Num ambiente de trabalho, por exemplo, quantas vezes a gente puxa, mas fulano não fez o negócio direito? É o momento dele, é a limitação dele. Eu faria melhor. Ok. Mas a gente tem que entender que o outro tem os seus limites. Se pudermos ajudar, ok. Mas não vamos ficar criticando por criticar. E a gente faz isso no dia a dia. Sempre a gente faz isso. É fácil ficar criticando. É cômodo. Para muita gente, é gostoso ficar criticando. É gostoso falar mal do outro. Olha o nível que nós nos encontramos, né? Infelizmente. Todos nós somos seres individuais, únicos, criados por Deus nosso Pai, com o objetivo de adquirir experiências e crescer em cada nova encarnação. Por isso, nós estamos aqui convivendo uns com os outros para aprendermos. Ou alguém aqui acha que sabe tudo. A gente não sabe nada. Nós somos eternos aprendizes. E ainda que a gente saiba um pouquinho de alguma coisa, por que não compartilhar com aquele que às vezes sabe menos? Não é? Eu já estudei, a gente ouve muitas vezes no meio espírita, no ambiente espírita, eu já estudei Espiritismo, não preciso estudar de novo. Será que não? Joana de Ângeles, certa vez, disse para o Divaldo, leia o livro dos Espíritos. Passou um tempo, leia o livro dos Espíritos. Leia, leia, leia. E olha que o Divaldo tinha um conhecimento fantástico, mas sempre recomendava a ele estudar. E assim deve ser com a gente também. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais experiências a gente troca uns com os outros, mais a gente cresce. Só que às vezes a gente, naquele egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Quem pensa assim vai ter mais dificuldades para crescer. Então, por um mundo com menos dedos apontados e mais mãos estendidas para todos nós. Então essa era a nossa conversa da noite de hoje. Vamos encerrar aqui a nossa palestra de hoje, fazendo um agradecimento mais uma vez ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que eles nos acompanhem no retorno aos nossos lares, após o passe que vamos receber. Que a gente leve essas boas energias, essas boas vibrações, para todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, para todos aqueles que estão ao nosso redor
que de alguma forma necessitarem da nossa presença, da nossa energia, de uma palavra amiga que a gente tenha para alguém. Que o nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, nos auxilie sempre a sermos bons instrumentos da paz de Deus, aonde quer que a gente esteja. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esta oportunidade. Que assim seja.